O presidente nacional do movimento PT, que é também secretário de Educação Tecnológica do Ministério da Educação, o senhor Eliezer Pacheco, circulou essa semana um texto cujo título é A Crise, o Fascismo e as Corporações. De modo geral, ele entende que a crise é fundamentalmente uma crise estrutural, e nisso há consenso com todo o ideário da esquerda, pelo menos o ideário teórico dos intelectuais que se dedicam à investigação das causas dessa crise que se diz estrutural, que é própria dos ciclos de acumulação do regime ou do modo capitalista de produção. O fascismo é principalmente os levantes que a Europa vive hoje, no sentido da política de imigração, da xenofobia e etc. Talvez o fascismo aí recaia sobre o terceiro termo do texto, que é o suposto corporativismo de determinadas seções sindicais, de determinados grupos organizados, que hoje fazem a crítica ao processo de expansão que vive a educação profissional e tecnológica no Brasil. Eu creio que não seja o caso de refutar ponto a ponto cada consideração que o senhor Eliezer Pacheco faz em seu texto, mesmo porque algumas das considerações são profundamente acusatórias, sem nenhuma fundamentação ou sem qualquer razão de ser, principalmente no que tange à intolerância de certas categorias do serviço federal e a sua pronta disposição em fazer da greve um artifício imediatista, sem qualquer consideração pela necessidade de negociação, de compreensão, de entendimento. Seria muito mais proveitoso se nós tentássemos esboçar uma outra linha de interpretação acerca do governo Dilma. Eu imagino que as três linhas de ações que melhor caracterizam o governo Dilma estão baseadas no espetáculo, na conciliação e no ressentimento. Veja, o espetáculo responde pelas várias ações que o governo Dilma tem tentado não só no plano internacional, haja vista a recente participação, a abertura da Assembleia Geral da ONU, mas também no plano interno. A propaganda oficial ela tem sido profundamente copiosa nas suas demonstrações numéricas, tendo em vista justamente mostrar o peso, a robustez quantitativa da expansão da rede de ensino. A conciliação, por sua vez, responde por uma certa forma de conduta, uma certa racionalidade que impregna boa parte dos agentes investidos de poder que participam do governo e que acaba sendo uma orientação geral, principalmente para conter os conflitos, para conter as disparidades e fazer vistas grossas a uma realidade massacrante. Diga-se, por exemplo, da dificuldade dos professores em dar aula sem laboratórios, sem bibliotecas, muitas vezes sem acesso à internet, sem infraestrutura mínima nos campi do interior. Uma conciliação como racionalidade ou como modo de fazer da política que não consegue enxergar, muito pelo contrário, tenta reprimir e recalcar de toda forma as disparidades que vêm à tona. O retorno do reprimido é sem dúvida a expressão dessas contradições incontíveis, contradições de ordem salarial, com relação àqueles professores que estão em início de carreira e aqueles que já têm uma carreira consolidada, uma contradição ou uma disparidade entre os salários dos professores que ingressaram na rede federal de ensino profissional e tecnológico e aqueles que atuam nos ministérios de ciência e tecnologia, por exemplo, disparidades ainda de ordem regional, aquelas que traduzem concretamente a formação histórica do Brasil. O terceiro termo de compreensão disso que seria o inconsciente político do governo Dilma é sem dúvida o ressentimento. O ressentimento, nós sabemos, é uma figura de racionalidade que muito se aproxima do cinismo, na medida em que há uma tentativa intencional, muitas vezes, de atribuir ao outro a culpa que é sua. O que nós temos visto em boa parte das manifestações públicas dos representantes do governo federal é a tentativa de fazer com que a população creia que a culpa da greve é dos professores. Espetáculo, conciliação e ressentimento, portanto, são as linhas gerais de atuação
que de algum modo revelam isso que nós poderíamos chamar de inconsciente político do governo Dilma. O inconsciente, tal como diz a teoria psicanalítica, seja freudiana, seja a teoria lacaniana, o inconsciente é fundamentalmente o outro que existe em nós mesmos. É a tentativa de alguma forma orientar as nossas ações, coibir ou recalcar muitos dos nossos instintos, de algum modo justificar essas mesmas ações a partir da expectativa do outro. É redundante dizer, portanto, que o inconsciente do governo Dilma e, de modo geral, o inconsciente do PT é, sem dúvida, o PSDB. Boa parte das questões, boa parte das críticas levantadas contra os servidores em greve da rede federal de ensino é uma forma de expressão que esse inconsciente político ganha na medida em que tenta se defender disso que seria a reação conservadora da elite política brasileira concentrada ou representada pelo PSDB paulista. Haja vista que a justificativa para sustentar essa tese foram as matérias publicadas pelo Estadão e por outros jornais, outros periódicos, que, segundo o governo, foram alimentados de críticas pelas categorias em greve, pelos professores em greve.